A todos. Vamos continuar hoje a nossa reflexão sobre o livro da sabedoria, capítulo 16. E vamos ver os versos 15 e 16. O título aí que o tradutor colocou aqui nessa Bíblia foi o granizo e o maná. E aí essa sessão começa assim, verso 15. Da tua mão, porém, é impossível escapar, só relembrando a força e o poder de Deus, né? Que nada consegue escapar à mão dele. E o verso 16 diz assim: os ímpios que negavam conhecer-te foram açoitados com a força do teu braço, sofrendo a perseguição de chuvas estranhas, sairaivas e tempestades, sendo consumidos pelo fogo. Aqui mais uma vez falando dos egípcios, né, do povo de Israel, que era escravo no Egito. Aí tem as 10 pragas do Egito, né? Essa praga aí dos granizos, do fogo. E aí ele fala assim, os ímpios, no caso aqui ele quer falar dos egípcios, né? Que estavam negando o povo disso aí. Mas aqui ele tem uma coisa bem interessante que ele fala, que diz que negavam conhecer. Os egípcios, né? Eles citam nos capítulos anteriores, adoravam outros deuses, adoravam animais. Negavam conhecer a Deus, né? O Deus, o único Deus. Foram açoitados com a força do teu braço. E aqui fica bem claro que ele quer dizer que, em contrapartida com os deuses falsos que são idolatrados, dinheiro, fama, poder, ou mesmo os deuses dos egípcios daquela época, Deus é um Deus verdadeiro. Então não adianta você dizer que não conhece, dizer que ele não existe. Nem por causa disso ele vai deixar de existir. Porque ele que criou todas as coisas. Então Deus não é uma ilusão, não é uma profecia autorrealizável, não é? E tem pessoas que, né, dizem, não, isso aí aconteceu, a pessoa atribui tudo a Deus, mesmo que, né, coisa que já ia acontecer, mas Deus existe de verdade, né? Então mesmo quem não crê, pode senti-lo, né? Mesmo quem não pede nada a ele, Deus está cuidando, Deus cuida de todos igualmente. Às vezes a gente faz uma oração e até se esquece que fez aquela oração precisando de uma ajuda de Deus, se preocupa com outras coisas. E daqui a pouco vê que Deus agiu, não se esqueceu, né? Porque mesmo que a gente se esqueça de Deus, Deus não se esquece de nós. Mesmo que a gente não pense nele, ele continua pensando, continua cuidando de nós. Então não é questão de eu acreditar, de eu buscar ou não. Se eu buscar a Deus, eu vou buscar um caminho bom, porque ele me criou e ele quer a minha felicidade. Mas não é por causa disso que ele deixa de existir, não é por causa de eu não buscá-lo, de não crer que ele deixa de cuidar de mim. Mas ele fala aqui também de uma coisa interessante. Fala que ele castigou esses inimigos, né? Inimigo do povo de Israel. Da mesma forma, ele também castigou o povo de Israel várias vezes. Porque Deus ama a todos. Todos foram criados à sua imagem e semelhança. Seja aquele que ama a Deus, seja aquele que não conhece a Deus, não se importa com Deus, não pensa nele, seja aquele que tem raiva de Deus, que detesta a Deus. Deus ama a todos da mesma forma. E alguns estão no caminho errado, ele castiga, porque a todos ele trata como filho. E esse povo egípcio estava perdendo a oportunidade de conhecer a Deus. Deus estava se manifestando, então ele mandou correções mais fortes, castigos mais fortes para esse povo. E na época que saiu do Egito, o povo de Israel estava crente, estava buscando a Deus. Então não estava sendo castigado. Mas depois o povo de Israel também foi castigado várias vezes, de várias formas. E é isso. Não é porque eu não acredito em Deus que ele deixa de existir. Não é porque eu me esqueci de Deus que ele se esquece de mim. E nem porque eu não ame a Deus que ele vai deixar de me amar. Porque Deus ama a todos, todo o tempo, mesmo quando eu não estou pensando nele. Mas para mim, para cada um de nós, é melhor quando a gente está buscando a Deus. Porque aí a gente tanto percebe como recebe cada vez mais bênçãos. Porque aí a gente está seguindo o caminho certo. Se a gente for por um caminho que, né,
A gente sair por um caminho, tem duas estradas, uma cheia de lama e um asfalto perfeito. A gente for pelo asfalto perfeito, a viagem vai ser tranquila, vai ser rápida, confortável. Se for pela estrada de lama, a gente pode atolar logo no começo. E caminhar com Deus é caminhar nessa estrada perfeita. Deus abençoe, um bom dia, que a gente ande sempre com Deus.